Vamos para os jogos de 2014, então, né? Que aí a Record não tinha mais exclusividade, né? Foi um sucesso em 2010, aí chegou em 2014, Exatamente. foi um final Não, compartilhado. então, nessa época, a gente, lá na Record, a gente tinha uma expectativa de levar uma equipe pequena para a SOT. Acabou que não aconteceu isso. A gente só levou, acho que 2 repórteres para fazer a cobertura, mas a transmissão aconteceu aqui de São Paulo mesmo, né? Do estúdio aqui de São Paulo. Ah, E o Sport TV, eu me lembro que, engraçado, a gente está falando de Vancouver de 2010, eu acho que depois desse sucesso da Record de Vancouver, o que aconteceu? O Sport TV acendeu uma luz lá, falou, opa, vamos, né? Vamos. Aí eles levaram, o Sérgio Maurício foi, Rob Porto, se não me engano, foi, ou Daniel Pereira, enfim, foram 2 narradores do Sport TV e eles fizeram uma cobertura de lá, no local e tudo, então eles acabaram fazendo uma cobertura até maior do que a nossa. O que acontece? Em 2014, tinham 2 tipos de cobertura. Uma cobertura que era da Record News e que você ficava no ar direto, a gente até chamou outros narradores, e a cobertura da Record. A cobertura da Record era assim, flash. Quando tinha brasileiro, por exemplo, Isadora Williams vai ter patinação, brasileira marcando presença e vamos para o flash. Era flash. Na Record, você não ficava mais do que, sei lá, meia hora, a não ser que fosse a patinação artística, porque é uma coisa que as pessoas gostam, de acordo com o perfil de público da Record. Não, a Record tem uma, assim, o público que vê a Record é um perfil assim de um pessoal mais velho, feminino, muito feminino, acima dos 50 anos. Então, essa galera gosta de ver patinação. Então, a gente colocava a patinação lá. O resto era flash. Agora, Record News, não. Record News, você sentava lá para narrar e ficava, entendeu? E era bacana por causa disso. Você pegava ritmo, né? Narração é ritmo. Um dia, se vocês quiserem um de vocês quiser ser narrador, cara, narração é ritmo. É você fazer isso muitas vezes, você treinar muito, né? E tá sempre fazendo. Isso é aí que você melhora, aí que você pega realmente como é que a coisa é, né? e aí, como que era a preparação para você, por exemplo, hoje tem um programa bobsled, você recebia um, um estudo assim na produção, mas aí tem essa parte de correr atrás também, estudar, né? Então, assim, Daniel, engraçado, eu até brinco com isso, assim, hoje em dia você, em televisão, você tem um produtor que faz as coisas e tal, mas assim, por exemplo, no Sport TV, às vezes no Sport TV eu ia fazer sei lá, um campeonato francês, vamos supor, assim, um exemplo, e quando tinha algum produtor que se interessava muito, ele vinha com um monte de papel para mim, não, tem classificação, tem não sei o quê, um monte de coisa. E tinha gente que falava assim, ô Lucas, você quer alguma coisa? Vai ter o Campeonato Francês hoje? Eu falei assim, não, imprime só, né, as escalações quando saírem do site e tal, e você imprime para mim, beleza. Hoje em dia nem é assim, né? Hoje em dia é tudo no site, você já acessa o site e acabou. Mas assim, na Record, o que acontece? Meio que a gente faz a própria produção. E eu nunca fui assim de esperar alguém produzir para mim. Então, vai ter um bobsled de flash na Record. Cara, sentar e estudar. E principalmente uma coisa importante, não é só estudar. Porque você estudar, você tem a teoria, você tem a nomenclatura, né, de movimento, o nome dos equipamentos e tudo. Mas uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você passar isso na hora de uma transmissão. Então, o que acontece? O ideal é que você, além de você estudar, você tente pegar alguma narração antiga de alguma pessoa que já fez aquele tipo de narração, para você ter uma ideia de como é que é juntar a teoria e juntar a prática, né? Que é a narração propriamente dita. É engraçado, porque eu fiquei tantos anos no Sport TV, eu não fiz uma Olimpíada de Inverno, não fiz nada de Olimpíada de Inverno. O mais curioso é que, para dizer que eu não fiz nada, em 1998, tem tempo isso, viu, gente? Em 98, eu fiz a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Nagano. E assim, era um sábado de carnaval, nunca mais esqueci, sabe por quê, gente? Era um sábado de carnaval. E aí, sabe aquela coisa,
plantão de carnaval. Então, quem que a gente vai botar para narrar a cerimônia de encerramento da Olimpíada de Nagano? Vamos botar o Lucas, beleza. Você acredita que na hora que começou a transmissão, assim, meia hora depois, foi naquela época que caiu o prédio, o Palace 2, lá no Rio de Janeiro, o tal do Sérgio Naia. E, cara, aí a gente fazia a transmissão e, ao mesmo tempo, chamava um flash. Era o Sport TV, mas mesmo assim o negócio foi tão feio que o Sport TV estava dando flash do prédio que caiu. Um negócio de louco, né? Foi a única experiência que eu tive de Olimpíada de Inverno no Sport TV. Mas eu narrei Mundial de Curling no Sport TV. Tive essa oportunidade. O Mundial de Curling eu narrei. Então, assim, eu posso dizer que o curling hoje é um esporte que eu domino mais. Até porque é um esporte tranquilo, né? Vamos combinar que o curling não é nada difícil assim de você entender, né? Então, o curling eu conheço. Agora, todos os outros esportes eu tinha que estudar e tinha que ver uma outra transmissão, uma outra narração. Então, o que acontece? 2014, Sochi, eu peguei narrações antigas, como é que foi a narração no Sport TV da Olimpíada de Salt Lake City, por exemplo, 2002, como é que os narradores fizeram. E outra coisa também importante, além de estudar e ver narrações anteriores, conversar com o comentarista. Você conversa com o comentarista assim, vem cá, o que é isso aqui? E qual é o nome disso? Mas vem cá, você pode chamar assim, desse jeito, porque o comentarista vai te dar muita munição na hora, né? Olha, você chama disso, você não pode falar isso, você não pode falar, por exemplo, que o bobsled escorregou, na verdade ele deslizou, alguma coisa assim, entendeu? Que você, na hora, você vai ter uma nomenclatura. Então, para se preparar para as narrações, teoria, juntar a teoria com narrações anteriores para você ver como é que é a junção de teoria com prática e conversar com o comentarista. Mas, basicamente é isso, né? Mas como é na hora de transmissão você conseguir separar que tem uma galera que acompanha o esporte, sempre acompanha o esporte de inverno e conhece termos técnicos, e a pessoa que está conhecendo o esporte? Como você separa os dois? Para uma abordagem mais técnica, para os que mais conhecem, para os que estão querendo começar a entender o esporte? Então, Arthur, eu acho que depende muito do veículo que você está. Por exemplo, se você está no Sport TV ou você está fazendo a narração por um canal de esportes, que você sabe que o público que vai estar ali é um público que, primeiro, conhece de esportes, gosta, né? É um consumidor de esporte, então ele não vai querer que você fale coisas muito didáticas, coisas muito básicas. Agora, por exemplo, se você faz uma cobertura de Olimpíada de Inverno pela Record, que você sabe que o público é totalmente diferente, você vai fazer uma coisa mais didática, você vai tentar falar tudo assim do mais básico possível para as pessoas entenderem. Então, isso era uma coisa que no Sport TV acontecia muito. Às vezes você era muito didático e você era criticado por isso, e às vezes você era muito técnico, né? E você também era criticado por isso. Então, assim, porque, na verdade, assim, você tem os dois públicos, né? Mas, assim, quando é no Sport TV, você faz a coisa didática e técnica também, para as pessoas que entendem, para as pessoas que conhecem. Quando você está na Record, você não tem como fazer a coisa técnica, você só faz a coisa didática, básica, até porque o público é diferente. Não sei se deu para entender. Sim, são dois públicos bem diferentes, né? De TV aberta, Sport TV fechada, sim, né? Sim. Querendo ou não, filtra mais, né? São muitos eventos. Como que é a experiência de narrar um esporte pela primeira vez, Lucas? Então, assim, é complicado, porque assim, você narrando um esporte, porque futebol todo mundo narra, né? Na verdade, se você botar um futebol lá, qualquer pessoa vai poder narrar, porque todo mundo sabe o que é uma regra de impedimento, o que é um lateral, o que é um tiro de meta, enfim, o que é. Enfim, o futebol é mais fácil. Quando você está fazendo um esporte pela primeira vez, você tem que se preocupar, primeiro, com o que você vai dizer, para não falar nenhuma besteira, porque você sabe que tem gente que conhece o esporte, que está te acompanhando, mas, assim, ao mesmo tempo, como é um esporte muito diferente, que você está aprendendo, você pode até em determinados momentos você falar, olha, gente, isso aqui, a gente costuma falar na nomenclatura desse esporte, dessa modalidade, falar isso, isso e isso. Por exemplo, tem um esporte nos Jogos de Inverno que cara, é muito louco aquilo, o biatlo. O biatlo é muito louco, cara, porque a pessoa tá lá esquiando, de repente ela para de esquiar, sai correndo, se abaixa, vai lá com
com aquela espingarda lá e tum, para acertar uns alvos. Depois que ela acerta os alvos, ela volta a esquiar. Isso é muito louco. Né? Então, assim, você tem que dizer, olha, é o mesmo esporte, ela está na mesma modalidade, só que são duas coisas completamente diferentes, porque as pessoas, assim, ou você joga futebol, ou você joga basquete, né? Ou você vai com o pé, ou você vai com a mão. Ali não, ali é uma junção de duas coisas. Então, assim, o mais difícil é isso, de você transmitir um esporte pela primeira vez, você, primeiro, enganar que você conhece o esporte, você vai enganar, você não conhece, você está ali, você conhece mais do que o pessoal que está em casa, talvez, mas você vai dar uma, né? E não é nem enganar o termo, você vai pisando em ovos, né? Que você, ao mesmo tempo que você sabe, o comentarista vai te ajudar e você sabe algumas coisas, mas você tem que ir bem devagar para não falar nenhuma grande bobagem. Essa relação com comentarista, acho que assim no futebol, principalmente em grandes esportes, tem que ser meio dosada, né? Para você não ficar usando comentarista toda hora, acaba virando meio que uma muleta, né? E Exatamente. menos convencionais, acho que acaba sendo menos, né? Porque você acaba podendo... Exatamente. Não, eu acho que depende muito também, Daniel, do comentarista. Por exemplo, se você tem um comentarista do seu lado que ele vai te dar um espaço também, porque às vezes você está fazendo algum snowboard, por exemplo, e você vai passar para o comentarista, tem narrador que gosta, eu não gosto. O comentarista vai falar e ele vai começar a narrar junto, porque ele fala, daqui a pouco já tem um outro cara saltando, ou esqui alpino, sei lá, alguma coisa assim, e ele está lá, e ele está falando. Eu acho assim, o comentarista tem que saber pontuar. É o chamado play-by-play e o commentator nos Estados Unidos, né? Tem o cara que ele vai pontuar. Olha, o fulano agora vai saltar, ele vai tentar a marca de tanto e tal. E o comentarista é que vai analisar o que ele está fazendo na hora, entendeu? Então, se você pega um comentarista que não deixa você falar, é muito ruim mesmo. Até porque todo mundo na transmissão, que está vendo a transmissão, vai dizer, pô, aquele narrador não sabe nada, né? O cara deixa para o comentarista fala tudo e é muito fácil, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí entre o que o comentarista vai falar e o que o narrador está pontuando. Ele pode até, o narrador, por exemplo, que não é um esporte de inverno, mas salto ornamental, por exemplo, trampolim de 3 metros ou plataforma de 10 metros. Cara, sinceramente, tirando a parte que espirra água ou que não espirra muita água, o resto você não vai saber direito. Você vai saber que a pessoa entrou na água bem ou não. Agora, na hora que ela saltou, que ela entrou na água, fica mudo, para de falar e deixa o comentarista falar, porque não adianta você, ela saltou bem e tal. De repente você fala que ela saltou bem e o salto foi horroroso. Então, deixa o comentarista falar. É bem assim, né? Isso nos esportes de inverno, sobre os movimentos de patinação artística, mesmo de snowboard, do halfpipe. Pois é. Vão falando bastante durante o número, né? Durante a apresentação. Não, então, por exemplo, patinação artística foi uma coisa que eu não fiz, não cheguei a fazer nos jogos de Sochi, né? Mas assim, a patinação artística basicamente olha, agora vai se apresentar a fulana de tal com o cicrano e eles são do Canadá e tal. E depois que começa a tocar a música, você espera, né, a música acabar e aí entra o comentarista. Eu acho que tem também alguns esportes que quanto menos você falar, talvez seja melhor, porque você ficar falando toda hora numa patinação artística, por exemplo, a pessoa quer ouvir a música, a pessoa quer o sobe-som, a pessoa quer sentir aquele clima, aquele momento. Se o narrador ficar falando, eu acho que, entendeu? Fica meio chata a transmissão. Isso em vários esportes, tá? Eu estou falando aqui de esportes de inverno, mas em vários esportes é assim. E sobre os comentaristas, a maioria que trabalhou com você era ex-atleta ou especialista mais de teoria? Como é que era isso? Então, assim, é engraçado. Hoje em dia a gente tem uma mistura, né, de jornalistas que se preparam, que gostam de esporte e ex-atletas. No esporte de inverno é mais complicado ainda, porque você ter um ex-atleta, uma pessoa que já praticou aquela modalidade, é mais difícil ainda. Então, geralmente, é o quê? São pessoas que já praticaram ou que conhecem alguma coisa do esporte, ou então jornalistas que já tiveram contato
com aquele determinado esporte. Então, assim, porque hoje em dia você tem ex-atleta, no futebol principalmente, você tem um Roger, você tem um Lédio Carmona também, que é jornalista, você tem um ex-atleta. Agora, Olimpíada de Inverno é muito complicado. Por exemplo, eu vou lembrar o nome dele, é Marcel Sturmer, né? Que ele era um ex-atleta e que acabou até fazendo alguns trabalhos lá para a Record e tudo, mas é um cara que compete, é um cara que é atleta e comenta ao mesmo tempo. Mas nas modalidades de inverno é muito difícil você ter um ex-atleta e que ao mesmo tempo conheça bem, porque não é só ser ex-atleta, você tem que saber passar aquilo, né? Então, assim, ex-atleta, aí ele já patinou, mas se o cara não sabe falar, não adianta, né? Aí tem a Record, por exemplo, dava algum workshop assim, para os comentaristas antes, um treinamento. Eu sei que nas Olimpíadas do Rio, os ex-atletas passaram por um treinamento na Globo, por exemplo, antes de começarem as transmissões. Então, sim, em Sochi, o que a gente fez? A gente, até pela falta de experiência que a gente tinha, né, de uma Olimpíada de Inverno, a gente fazia o que a gente chamava de piloto, né? Vamos fazer um piloto. Aí a gente sentava o narrador, o comentarista, e ficava narrando para treinar, enfim. E ficava uma pessoa que geralmente era o editor-chefe, ou o chefe de reportagem, ou mesmo coordenador de esportes, de eventos e tudo. Ele ficava no ouvido do narrador. Olha, você está falando desse jeito, acho que é melhor você falar de um outro jeito. Teve um treinamento, sim. Para Londres, 2012, então, cara, esse treinamento durou uns 3 meses, sabe? Então, tirando o Romário, porque o Romário não participou de nenhum tipo de treinamento, mas até porque o Romário não precisava, né? Mas a gente passou por um grande treinamento. Você imagina, eu estar 16 anos numa casa, que era o Sport TV, e de repente eu mudo para a Record, que uma emissora não tem nada a ver com outra, e você tem que fazer uma linguagem diferente, um tipo de narração diferente. Aí quando a primeira vez que eu sentei lá para fazer um piloto na Record, pessoal, calma, cara, você tá falando muito, você tá muito animado e tal, aqui tem que ser um pouco menos. Eu falei, não, mas é o contrário, TV aberta é mais. E aí ficava essa discussão, né? Se é mais animado, se é menos animado, se você fala mais, se você fala menos, mas é diferente, né? Completamente diferente. Nessas Olimpíadas de Sochi, a turma de narradores era quem? Era você? O Maurício Torres ainda estava vivo nessa época? Então, exatamente, cara, isso que eu estava lembrando. Na verdade, assim, o Maurício Torres, ele faleceu no dia 31 de maio. Né? Então, como o Sochi foi em fevereiro, ele ainda participou. Assim, foi marcante também para a gente, porque quando eu fazia flash, né, para a Record, era eu aqui e o Maurício do meu lado. O Maurício fazia, por exemplo, sei lá, um flash do bobsled, eu fazia um flash de esqui alpino, por exemplo, mas a gente estava trabalhando junto. E foi o último evento que a gente fez junto, na verdade, né? Enfim, foi marcante por causa disso, né? Assim, fevereiro, março, abril, 3 meses depois ele faleceu. Né? E ele foi super cedo, né? Enfim, é uma coisa chata, né? Fazer o quê? E aí você entrou no Record no lugar do Éder Luiz, né? Em 2012. Então, cara, não, você sabe, Daniel, isso é engraçado, né? Porque muita gente fala, pô, o Éder Luiz saiu para entrar o Lucas Pereira. Pô, quem sou eu perto do Éder Luiz? O Éder Luiz, para narração de futebol, o cara é um avião, né? O cara voa, né? E um vozeirão e tal. Quando eu entrei lá, o Éder ainda estava lá. Só que o que acontece? Na época que começaram a acontecer esses pilotos, eu comecei a fazer piloto de futebol. Ah, sim. E o Éder percebeu, eu acho que ele percebeu que ele não faria o futebol na Olimpíada, que de repente ele faria uma outra coisa, que o Lucas, que veio do Sport TV, ia fazer o futebol e ele ia fazer outra coisa. Assim, eu acho que para ele isso pesou muito na hora. Então, assim, eu acho que e para mim pesaria também, cara. Assim, o Éder é um cara consagrado, é um cara de rádio, é um cara que, enfim. E aí, quando ele percebeu essa história do futebol, eu acho que o Éder falou, olha... mas eu também tinha um fato que eu acho que o filho dele
estava para nascer também, a esposa estava grávida, enfim, podia nascer durante a Olimpíada. Eu acho que juntou tudo. E o Éder, eu fiquei com ele mais ou menos uns 2 meses fazendo o treinamento para a Olimpíada, depois ele saiu. Mas eu não entrei no lugar do Éder, gente. Isso é um sacrilégio até falar, pô, saiu o Éder Luiz para entrar no... Não é verdade, não é verdade. Não. Pessoal, vocês... mais alguma coisa sobre a Olimpíada de Inverno aí, pra gente... O que fez você se apaixonar? O que fez você acabar gostando de Olimpíada de Inverno, Lucas? Não, então, eu sou do tipo do cara que eu acho assim, esporte de alto rendimento, ao vivo, competição, é sempre bacana, porque você nunca sabe direito o que vai acontecer. Essa coisa do ao vivo, de uma competição de alto rendimento, de atleta mesmo, principalmente uma Olimpíada, é sempre muito legal. Por exemplo, você fazer o Mundial de Curling, né? É uma coisa, até porque o curling é um negócio, deve ser até gostoso de você brincar de curling, jogar e tal. Agora, para o público em geral, o curling é uma coisa mais devagar, né? É uma coisa mais assim, mais cadenciada. Agora, tem esporte de aquele skeleton, né? Que o cara vai de frente para a prancha, aquilo é muito radical, entendeu? Eu acho assim, e fora assim, geralmente quando tem Olimpíada de Inverno, geralmente a neve, com o céu azul, aquele frio, eu acho que é bonito, entendeu? Então, assim, você pode até não gostar ou não entender de Olimpíada de Inverno e de esporte de inverno, mas, assim, é uma coisa bonita de se ver. Eu acho que é muito televisivo, né? Então, assim, até aproveitando para dizer, eu acho que devia ter, hoje em dia, na TV, uma coisa específica de esporte de inverno. Pô, por que não? Se tem, eu acho que o que acontece hoje com a TV de uma forma geral, que tem o Netflix, tem o YouTube, eu acho que a coisa está se pulverizando e o esporte também está se pulverizando. Você pode ter, sei lá, um dia, isso eu estou falando, é uma utopia, mas você pode um dia pagar R$8 para ter o Campeonato Brasileiro. Aí você paga R$2 para ter a temporada da NBA. Ah, mas eu quero também ver o Mundial de Curling. Você paga, sei lá, R$1 para ver o Mundial. Enfim, você paga pelo evento, pelo esporte, talvez, e não você ter uma emissora como o Sport TV que transmite, sei lá, 18 modalidades todos os dias, 24 horas por dia. Eu acho que essa pulverização de modalidades, a tendência é que isso aconteça também, né? Porque o cara gosta da NBA. Por que o cara vai pagar caro por uma TV por assinatura se ele quer só a temporada da NBA? Ou se ele, sei lá, eu gosto muito de esportes de inverno. Pode ter um programa específico de esportes de inverno e isso ser vendido de alguma forma, entendeu? Olha, você tem a temporada da Olimpíada de verão, mas você vai ter a Olimpíada de inverno também no pacote. Sei lá, eu tô falando aqui coisas assim que hoje em dia não acontecem, mas eu acho que é uma tendência de acontecer, assim como você hoje escolhe a programação que você quer ver. Você não vai ficar vendo uma emissora de televisão o dia inteiro para você ver o que você quer e você nem pode rever de repente. Você vai ver especificamente uma coisa, um documentário, uma minissérie, um filme, e você vai lá no chamado streaming ou on demand, né? E você vai acessar, enfim. Você falou agora da NBA. Nessa última década, mais ou menos, a gente viu um crescimento significativo nas transmissões, na audiência de esportes americanos, tipo futebol americano, beisebol, o próprio basquete. Você acha que isso pode acontecer um dia com os esportes de neve aqui no Brasil ou você acha muito distante? O que você pensa? Assim, eu acho que não, talvez o esporte de inverno não vai alcançar a popularidade que tem um basquete, que tem um beisebol, até porque por causa do cenário brasileiro. Por exemplo, na minha concepção, por exemplo, o esporte de inverno, ele jamais, ou assim, vai ser muito complicado ele trazer uma medalha para o Brasil. Então, o que acontece? O poder público não vai querer investir no esporte de inverno. O poder público vai querer investir no esporte de verão, que ele sabe, um futebol, um atletismo, uma coisa que seja mais assim palpável de ter uma medalha, de ter um resultado. Você sabe que aqui no Brasil, né, a coisa é muito difícil. Se você não tem o resultado, você não vai ter o incentivo. Então, assim, a Olimpíada de Inverno, esporte de inverno, se você não tem medalha, ninguém vai querer te incentivar, a não ser que seja iniciativa privada.
Um cara que goste muito, né, de bobsled, eu gosto muito de patinação, vai investir numa atleta, por exemplo, uma Isadora Williams da vida. Aí eu vou investir nessa atleta brasileira e ela vai ser campeã olímpica. Aí é diferente, mas é uma coisa bem específica, como aconteceu com o Guga no tênis, por exemplo. Depois nunca mais aconteceu. Uma coisa bem específica. Então, assim, você vê, o tênis, que é um grande exemplo. Pô, o tênis teve um cara que foi o número 1 do mundo, que ganhou Roland Garros, que, enfim... E você vê, e a gente não aproveitou isso. Você imagina esporte de inverno, né? Eu acho que não... na verdade, eu acho que não vai ter essa popularidade. Eu acho que sim, vai ter um público específico, pulverizado, que vai gostar de esporte de inverno, mas até uma classe social mais alta. Pessoas que já esquiaram, pessoas que gostam de... Desculpa, gente. Pessoas que gostam de neve, enfim, que já tiveram contato com esporte de inverno, acho que é isso, né? Por aí, né? Aí, Lucas, eu estava tentando puxar pela memória, mas eu não consegui, também pesquisando, também não lembro. A Record chegou a transmitir os jogos de 2018 da Coreia ou não? Não fez. Não fez a transmissão. Não fez. Eu acho que o grande momento da Record foi exatamente porque a compra da Olimpíada de Londres, quer dizer, aquela compra exclusiva da Olimpíada de Londres aconteceu em 2009. Né? Então, em 2009, quando ela soube que ela ia fazer a Olimpíada sozinha, então a Record, a motivação foi muito grande para fazer uma super cobertura de Vancouver e para dizer assim, olha, a Record consegue fazer uma grande cobertura de um grande evento como uma Olimpíada. Então, a gente diz que o auge foi 2012, Londres, né? Começou com Vancouver 2010 e Londres 2012. Mas depois de Londres 2012, a Record a motivação já não era mais a mesma. Tanto é que a gente fez a Olimpíada do Rio junto com a Globo também, né? Então, a cobertura já não era tão grande assim, com o mesmo número de pessoas, enfim. Tudo é uma questão de motivação, né? De você querer fazer, de querer mostrar, de fazer sozinho, enfim. Eu acho que foi esse momento da Record. Mas os resultados em si foram bons, né, nas Olimpíadas de 2012, porque era exclusiva no TV aberto. Não, então, foram muito bons. Assim, claro, se você, por exemplo, na Olimpíada de Londres 2012, a final do futebol, né, Brasil e México, foi num sábado, no horário do almoço, mais ou menos no horário do Globo Esporte. O Globo Esporte foi líder de audiência durante todo o ano de 2012, menos nesse sábado da final olímpica, que o Globo Esporte acabou perdendo para o futebol na Record. Assim, claro, o futebol na Record, ele não vai dar 40 pontos, 35 pontos como dá na Globo, mas tem condições de dar 15, 16 pontos, entendeu? 14. A nossa média na época, acho que foi 14,7 de média, com um pico de 16 pontos de audiência, o que para a Record é sensacional, entendeu? Então, assim, isso mostra que... E era a seleção brasileira olímpica, né? Isso mostra o seguinte, que se a Record tiver um grande evento, tiver um evento assim que chama atenção, tiver passando um Corinthians ou passando um Flamengo para o Rio, enfim, tiver realmente um evento bom nas mãos, ela vai dar audiência. Não vai dar como a Globo, mas vai dar audiência. Certo. Você tem mais alguma coisa, gente? Eu acho que eu tenho. Só queria... Vai, Tomo, vai. Só queria voltar um pouquinho para esportes de inverno e perguntar mais, tipo, qual seria a melhor lembrança que o Lucas tem dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, eu tenho, olha, eu tenho a lembrança eu não cheguei a transmitir a patinação artística, mas eu lembro que foi um sucesso muito grande e as pessoas estavam muito curiosas para ver a Isadora Williams, né, para ver... Porque, assim, sempre que tem Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, não é nem que as pessoas vão torcer, porque vão torcer, claro, mas é difícil ter um resultado bom, mas as pessoas ficam curiosas para saber como é que o Brasil no bobsled, quem é a equipe, né? Quem é que faz aquela arrancada, o cara treinou atletismo e tal. Então, assim, sempre que tem Brasil, sempre tem muita curiosidade. Agora, para mim, um momento marcante também da Olimpíada de Inverno
foi assim, geralmente eu e Maurício Torres, a gente fazia flash para Record. Aí, durante uns 2 ou 3 dias, eu fiz a Record News. E, cara, aí Record News é parque de diversão. Por quê? Porque, assim, para o narrador, o legal não é você fazer um flash de 1 minuto. Para o narrador é legal você começar o evento desde o início, você tá lá transmitindo. Aí eu fiz patinação de velocidade em pista curta, que é um negócio assim, cara, é muito legal. Porque, assim, são, sei lá, 7, 8 atletas ali dando volta, e a pista é pequena, e assim, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é de milésimos de segundo. Então, aquilo é emocionante. Aí, de repente, você sai de uma patinação de velocidade. Vamos agora para o biatlo. Aí você é para o biatlo. Vamos agora para o snowboard. Aí o snowboard. Então, assim, eu consegui fazer uma coisa que eu fazia muito bem no Sport TV. No Sport TV, na Olimpíada de Pequim 2008 e Atenas 2004, eu fiz muito isso. Tinha um evento principal, que geralmente era o Luiz Carlos Júnior que fazia, enfim. E nos intervalos dos eventos principais, você tinha aquele giro de eventos. Vamos fazer um giro para a Olimpíada. Eu adoro fazer isso, cara. Vamos lá, agora vamos no polo aquático. Aí do polo aquático vamos para o vôlei. Minutos finais do basquete, Coreia do Sul e, sei lá, China. Entendeu? E você vai rodando. Eu consegui fazer isso na Olimpíada de Inverno, que para mim era mais complicado ainda. Você, fazer giro de Olimpíada de Inverno, mas consegui fazer, cara. Acho que eu fiz curling, patinação de velocidade, biatlo, snowboard, enfim, fiz uns 5, 6 eventos ali que você fazia flash de todos eles. Você tinha um que você fazia inteiro, mas você fazia flash de outros. Para mim, isso foi para quem é narrador, e um dia se vocês forem narradores, vocês sabem, o narrador ele ama esse negócio de vamos lá, ritmo, sai de um lugar, vai para o outro e transmite isso, entendeu? Para mim era muito legal isso. Para mim, acho que foi o momento mais marcante. Foi quando eu fui para Record News, porque Record News ficava direto, entendeu? Porque flash é uma coisa assim, você vai fazer um flash de 1 minuto e acabou. Depois daquilo, volta para a programação normal e você não tem mais nada. Na Record News, não. Você ficava fazendo, acho que eu fiz umas 5, 6 horas de transmissão. Então, aquilo foi muito legal, entendeu? Não, bem bacana. Nossa, eu lembro das Olimpíadas, acho que de 2006, em Turim, da Isabel Clark no snowboard downhill. Era uma descida de 4, e aí ela estava em último lugar. E as 3 eu lembro disso, é verdade. E ela foi lá e ganhou. É a colocação de uma atleta até hoje. E você vê, né? E assim, e você vê, é muito assim, da hora, um caiu, o outro teve um problema, aí outro... por isso é que o esporte é tão legal, principalmente quando você acompanha ao vivo, né, cara? Porque você não sabe o que vai acontecer. De repente, o último colocado passa a ser o primeiro, alguém caiu na frente. Enfim, isso é que é o legal do esporte, é isso, né? De você não saber o que vai acontecer, daquela coisa improvisada, né? Na patinação de velocidade isso acontece, né? Até com uma certa frequência, ter algum acidente na pista, né? Algum atleta caindo. Não, e assim, o equilíbrio da prova é muito grande, cara. Então você vê, assim, nas últimas 2, 3 voltas é que vai se definir aquilo. E a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é assim, às vezes não dá nem para você ver, tem que ter um photo finish ali para ver o que aconteceu. É bem legal. E assim, como eu não tinha experiência de esporte de inverno, para mim fazer os jogos de Sochi foi assim, quando acabou a Olimpíada, eu falei, cara, eu já tinha feito 4 Olimpíadas do Sport TV, todas de verão. Falei, cara, fiz uma Olimpíada de inverno isso é mais uma coisa para a carreira, assim, para você ter como história para contar, como eu estou contando hoje, né? Acho que daí preencheu a lista, né? Porque acho que tem narrador que você vai... acho que ninguém nasce sonhando em narrar um bobsled. Todo mundo quer narrar futebol, quer narrar basquete. Exatamente, cara. Não, mas quando você faz e a coisa acontece, você faz direitinho e as pessoas, assim, gostam do jeito que você faz... é bacana, assim, eu sempre fui um cara, eu nunca fui o melhor do futebol, nunca fui o melhor do basquete, nunca fui o melhor do vôlei, mas eu sempre consegui fazer de um jeito equilibrado todas essas modalidades. Então, assim, eu nunca fui o melhor, mas também não era assim, um desastre fazendo. Eu sempre consegui manter um nível
alto, né, de médio para alto em várias modalidades, né? Isso para mim é um motivo de orgulho, enfim. É, muito legal. Então, eu queria. Depois que você foi pro Sport TV você falou, né, que você tinha uma rotina assim, de narração alta, grande, né? Forte. Aí na Record você veio em 2012 e mais focado em grandes eventos, né? Você sente falta? Exatamente. Não, então, sinto. Então, é uma coisa assim que todo mundo fala, poxa, a Record podia ter, porque a Record já teve, né? A Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, isso em 2007, 2008, ela tinha bastante coisa. Então, a gente sempre fica na esperança de voltar a ter um grande evento, assim, sem ser Olimpíada. Por exemplo, o Pan-Americano. Eu fiz o Pan-Americano ano passado, né? Pela Record. Foi muito bacana. Fiz muito vôlei, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, assim, eu acho que faz falta um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, um evento de ponta mesmo, sabe? Acho que faz falta. Faz falta, claro, para mim. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa de, poxa, você não narra mais tanto, eu também não trabalho todo final de semana, né? É uma coisa de que você equilibra com uma qualidade de vida maior, assim, sabe? Hoje a minha vida era assim, cara. Quando eu saí de lá em 2011, a minha vida era assim: sábado, 2 horas da tarde, eu fazia o Campeonato Francês. Aí depois eu fazia um stand-by lá de Campeonato Brasileiro até 8 horas da noite. 8 horas da noite eu ia para casa. Voltava para a emissora meia-noite para fazer o UFC. Sempre era eu que fazia o UFC. Aí de meia-noite às 4 da manhã eu fazia o UFC. Voltava para casa às 4 da manhã, dormia de 5 a meio-dia, e meio-dia eu começava a me preparar para ir para um campeonato brasileiro que acontecia no Maracanã, sei lá, Fluminense e Corinthians, às 4 da tarde que eu narrava. A minha vida era assim todo fim de semana. Então, assim, hoje, assim, só de você falar, você já, caramba, eu fazia 3 eventos grandes todo final de semana. Então, hoje em dia, a minha vida está mais tranquila. Depois que você tem 20 anos de profissão, vocês vão chegar nesse ponto. Depois que você fica com 20 anos de profissão, você já quer um pouquinho mais mais tranquilo, uma coisa mais calma, né? Porque mesmo que você folgue durante a semana, é uma vida desregulada, né, com o resto do pessoal. Exatamente. Não, aí o pessoal brinca, né, que eu tinha folga de garçom. Minha folga era segunda-feira, terça-feira, enfim. Que um dia o Brasil vai ter infraestrutura para que possa ter mais atletas querendo praticar e que se possa praticar mais os esportes aqui no Brasil sem ter que sair de solo brasileiro? Zé, acho que não, porque, assim, como eu falei, né, muitas vezes o poder público ele apoia o que dá mais resultado, o que dá mais medalha, o que traz mais resultado, principalmente a curto, médio prazo. Então, assim, eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode ter estrutura, sim, para treinamento aqui, aparelhos e locais de competição, mas isso vai partir muito da iniciativa privada e principalmente assim de pessoas que gostem disso e que dêem um jeito de conseguir recursos para isso, né? Então, assim, eu sinceramente falando, eu acho que vai ser uma exceção a uma medalha. O dia que sair uma medalha olímpica numa Olimpíada de Inverno para o Brasil, vai ser assim, uma coisa altamente comemorada, mas não vai sair daquilo. Todo mundo vai dizer, poxa, mas qual é o esporte que ele fazia? Ele fazia snowboard. Mas aí você vai descobrir que o atleta nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe é brasileira. Como aconteceu com a Isadora Williams, né, também. A mãe é brasileira e tal, e o cara treinou muitos anos nos Estados Unidos, não sei o quê, papá. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu acho que vão ser exceções que a gente vai ter. E não vai... treinamento aqui no Brasil, com pista, aparelho, infraestrutura, vai ser bem difícil de acontecer. Até porque, além de tudo, ainda para o brasileiro é um esporte muito caro para se praticar, né? Exatamente. E é uma coisa assim, para o sueco, né, para o próprio americano, para o canadense, é uma coisa comum. Ele tem a neve ali no dia a dia dele. Total, né? É como a pista de atletismo para o brasileiro. Qualquer lugar que você tenha uma área grande, você pode montar uma pista de atletismo e correr. É uma coisa barata, né? Você precisa ter um bom tênis e uma pista legal que não tenha buraco para você correr. Tanto é que hoje em dia a gente tem muitos africanos e, enfim, a Jamaica, por exemplo, também, que tem muitos bons nomes no atletismo, que é uma coisa barata, né? Agora, você imagina, a Olimpíada de Inverno, esporte de inverno, que é uma coisa cara,
né, exige equipamento caro, exige uma pista, uma infraestrutura boa, é muito difícil aqui no Brasil. Acho que quem se interessa, o atleta que se interessar, brasileiro, por esporte de inverno, ele vai treinar, assim como acontece com natação, né, que é uma coisa bem brasileira, mas você vê, os principais resultados foram de atletas que saíram e foram para os Estados Unidos, foram treinar com os melhores. Entendeu? É o que vai acontecer com o brasileiro. O brasileiro quer ser medalhista olímpico de Olimpíada de Inverno, ele vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Suécia, vai para a Noruega, para a Inglaterra, vai treinar com os melhores, entendeu? O clima, né? Que você falou, o clima acho que é muito difícil. Até porque hoje os maiores campeonatos nacionais são disputados no Canadá, no Chile, na Argentina. Sim, tem campeonato. Exatamente. Pois é, que o chileno e o argentino estão acostumados a esquiar, né? Tem bons lugares para esquiar, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, né? E mesmo assim, eles não são grandes potências, né, nos esportes de inverno. Exatamente. Porque aí falta, aí é uma coisa de apoio também, de infraestrutura, né? Enfim. Muito obrigado aí pela disposição, pela conversa aí, foi bem legal mesmo. Imagina. Daniel, Thomas, Zé, Arthur, obrigado aí por vocês entrarem em contato e